que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar com você. Salmos 23. Cadê a Érica? Não está aí não? Não? Então eu vou tirar o tapete aqui. Não conta para ela não, tá, gente? Eu tenho uma dificuldade com o tapete, gente, que... Não conta para ela não, depois nós ajeita a hora antes dela voltar, tá bom? Salmo 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Nós estamos para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai, e toda a honra e toda a glória seja dada ao teu santo nome. Podem sentar, igreja. Amém, meus irmãos? Vocês estão animados ou não? Oh, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José. Muito obrigado pela condução do culto. Começamos assim em alto nível, né? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos ali da cidade de Pereiras. Que bom receber vocês aqui. Meu querido irmão Cláudio, irmã Patrícia, essa família que eu amo, viu? É de coração, eu amo vocês. Irmão Cláudio é uma bênção, meus irmãos, é um parceiraço, um homem de Deus, que Deus tem levantado assim, como meu amigo. Nós não estamos muito próximos, esses dias nós estávamos muito próximos, hoje nem tanto, mas a minha amizade, a minha admiração não diminuiu nem 1 milímetro, irmão Cláudio. O senhor é um homem de Deus, a sua família é uma bênção, e todos esses irmãos, Juliano, a minha querida irmã, a Ellen, oh meu Deus, que bênção ter vocês aqui, e todos os irmãos que vieram juntos para adorar o Senhor Jesus. Gente, nós estamos chique demais hoje aqui, viu, meus irmãos? Os irmãos vieram de longe para adorar a Deus com a gente. Está aqui, estou meio preocupado porque tem o rapaz é pregador, gente. Esqueci o nome dele, filha. O Jonathan, pregador, gente. Como é que eu faço aqui hoje, gente? Eu vou dar um glória aqui, vocês me ajudam aí, tá bom? Porque qualquer coisa eu devolvo o microfone para ele, que o homem é tocha pura, gente. Amém, meus irmãos? É um prazer, nós temos que combinar, filho, para você vir aqui ministrar, sua noiva vir louvar, vai ser chique demais para adorar o Senhor Jesus. Amém? Tantos outros que estão aí também, que eu não estou sabendo, são tudo pregador, profeta aí, né, Cláudio? É tudo pregador e profeta. Ah, meu Deus do céu, que benção, glória a Deus. Amados, vamos para a palavra do Senhor, que é o que nós viemos tomar posse aqui nessa noite. Quem veio tomar posse da palavra do Senhor, né? A gente veio, a gente adora, a gente louva, isso é tudo muito bom e é tudo importante, mas a gente quer mesmo se alimentar com a palavra do Senhor. E eu lendo esse texto, eu falei, meu Deus, mas é tão conhecido, né? Porque às vezes pregar num tema que não é muito conhecido, às vezes é mais fácil, porque entendeu? O povo não conhece, então a gente tem essa facilidade, mas como é conhecido, eu quero deixar você bem sossegado, porque eu não vim aqui inventar nenhuma moda.
Vou repetir. Eu não vim inventar moda, que eu não vou inventar nada do texto. Eu só vou comentar o texto, tá bom, meus irmãos? Por dois motivos. Um, porque eu não tenho nem condições para inventar moda. Eu não tenho, né? Eu não tenho condições de inventar moda. E eu acho que esse texto, se a gente ler ele e reler, e ler novamente, e reler, já é o suficiente. Eu tenho certeza que Deus já falou conosco. Amém, meus irmãos? Mas eu vou querer comentar um pouquinho, só aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração durante esses dias. Começo dizendo, meus irmãos, que esses dias eu estava xereteando a conversa alheia. Eu não sei porque vocês deram risada. Vai dizer que vocês nunca xereteou uma conversa alheia. Nunca ficou quietinho para ver, será que é isso que eu estou escutando mesmo? Então vamos melhorar isso então. Eu não queria ouvir, mas a pessoa estava falando, eu fui obrigado. E a pessoa dizia assim, meus irmãos, eu vi assim um certo, como que eu posso dizer? Um certo entusiasmo, ou até um certo, não achei a palavra mais adequada agora, que a pessoa falava mais ou menos assim, Alessandro: eu fui no meu médico. Eu falei, nossa, né? Meu médico, olha que chique. Você não acha legal quando a pessoa fala assim? Eu estava em consulta com o meu médico. Não dá uma importância para o médico, meus irmãos? Sim ou não? Não é chique? Né? Porque não é qualquer... eu fui me aconselhar com o meu cabeleireiro, não é técnico? Como que é? Cabeleireiro mesmo? E aí ele me deu algumas sugestões. Não é chique, meus irmãos? Gente, a Mislane esses dias, eu vou contar, amor. Pode contar? A Mislane, meus irmãos, ela tem assim, uma preocupação que para mim é tão simples. Para mim, tanto faz. E vocês vão ver que eu conheço do assunto de tanto que a Mislane fala. Por exemplo, a minha manicure. É um assunto besta, não é? Não é simples? Para mim é, mas para as mulheres e para a Mislane não é, meu Deus. Porque tem que ser... Aí ela vai numa manicure, Ellen. É muito boa, gente, porque ela tira todas as cutículas. Mas na hora de esmaltar, eu vi que eu manjo. Eu já escutei isso tanto, gente. Não esmalta muito bem, fica alguma bolinha ou algum, sei lá, o desenho do pincel lá, né? Enfim. E eu olho para a unha. Eu olho para a unha, tá ótimo. Aí ela vai em outra. Aí outra, nossa, essa aqui esmalta. A Érica chegou. Eu estraguei aqui, mas depois eu conserto, filha. O tapete aqui, tá? É que eu tenho dificuldade com o tapete. O Zene sabe disso. Aí é bom, sabe esmaltar. Mas não tira, tem que doer a unha para poder. Aí eu fiquei pensando, qual é o nível do profissional que tem que chegar para a pessoa falar assim tão orgulhosa? Um orgulho bom, tá bom, gente? Eu não achei a palavra certa, então eu estou usando essa. Então, falar assim com tanto orgulho, falar com a boca cheia:
este é o meu médico. Tem que ser, bora, o médico. Por quê? Porque ela já passou por alguns médicos, e aí às vezes nem olha na cara. É ou não é, gente? Nem olha. A pessoa chega lá, senta, e o médico fala assim: pois não. Aí você conta a história, ele não olha para você, e aí ele já escreve lá um papelzinho, parece que quer se livrar de você. Sim ou não? Alguém já viveu isso ou não? Mas me ajuda aí, tem um médico que ele vai, não, vamos investigar, vamos fazer isso e coisa e tal, entendeu, gente? Aí eu fico pensando assim, como é que pode? Eu acho que é mais do que uma simples profissão. Porque tem cabeleireiro, não tem? Mas tem uma pessoa, tem um cabeleireiro que ele tem um dom para aquilo, ele nasceu para aquilo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar, meus irmãos? Tem gente que nasceu para aquilo. Fazer outra coisa vai dar ruim. Mas na função pelo qual ele se propõe, ele é Este salmo que nós lemos, o que o salmista diz? O que Davi fala? O Senhor é o. Entendeu? Por quê, gente? Porque ele conhece dessa profissão, ele conhece os tipos de pastores que pode existir, irmão Cláudio. Então tem um pastor que põe as ovelhas no pasto e se junta para bater papo e coisa e tal, e as ovelhinhas lá. Mas tem o pastor que ele está o tempo todo vigiando, atento às suas ovelhas, porque para ele é importante demais. Aí Davi, conhecendo disso, ele diz: o Senhor eu elegi o Senhor como meu. Ele bate no peito e fala: olha, eu não sei aonde é que você está sendo assessorado aí, eu não sei aonde é que você, mas eu já escolhi, eu já tenho certeza, eu não tenho dúvidas. O Senhor é o meu pastor. E a King James diz: de nada tenho falta, nada me falta. Olha aqui para mim, meus irmãos. Você descansa o seu coração, viu? Essa noite eu quero que você descanse o seu coração, porque você tem. E se você não tem, e se você ainda está em dúvida, está na hora de tirar essa dúvida do seu coração. Você tem que eleger o Senhor. Você tem que falar, assim como você ou alguém fala com a boca cheia, fala assim orgulhoso: o Senhor aquele meu médico, ou aquela minha manicure, ou aquele meu cabeleireiro, ou aquele meu motorista. Na verdade você tem que ter, se encher de alegria e dizer: eu tenho um pastor.
Quem é Ele, meus irmãos? O Senhor é o meu pastor. E aí não para só nisso não, completa: nada me faltará. Irmãos, num tempo de escassez, num tempo de dificuldade, num tempo em que o quadro do mundo está sugerindo falta, no quadro em que está sugerindo, sabe, o desenho que se mostra para nós, está sugerindo que vai ter dificuldade e escassez. Eu e você podemos abrir a boca e declarar: eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, e eu tenho um pastor, e nada, recalabacheia, nada me faltará. Diga glória a Deus. Aí o texto continua: deitar-me faz em verdes pastos. Vamos ler até aqui? Deitar-me faz em verdes pastos. Você tem um pastor que preocupa com a sua alimentação. Você tem um pastor que te conduz, te dirige, te leva a um pasto verdejante. Quando o pastor saía caminhando com suas ovelhas, ele passava por alguns pastos, ele passava por algumas relvas. Só que o pastor ele conhece da alimentação, ele sabe o que vai nutrir a sua ovelha. Por quê, meus irmãos? Não é só questão de comer e encher o estômago. Podia parar em qualquer pasto, está verdinho, se alimenta aí. Não, mas esse pastor, ele tem o cuidado. Está comigo aqui hoje, meus irmãos? Você tem um Deus que cuida. Aleluia. E Ele está preocupado com a sua alimentação, o que você está comendo, para que não venha dar uma inflamação, para que no seu estômago, para que você não venha se intoxicar com alguma erva daninha. Quem está entendendo, diga amém. Porque dependendo do pasto que você for se alimentar, é possível, porque o que acontece com a ovelha? A ovelha, ela é simples. Ovelha é simples, se coloca ela ali, ela vai comer. Então o pastor, ele se preocupa em levar você. Gente, olha que Deus tão poderoso. Ele te leva a pastos verdejantes, algo que vai te alimentar e vai nutrir e que vai te dar saciedade. Já comeu comida fraca? Quando você come hoje em dia está se falando muito da alimentação da selva, que fala, né? E também tem a carnívora. Alguém já ouviu falar dessas comidas? Ou a alimentação carnívora, ou da selva, que fala, né? Que é o que, gente? Comida forte. Diga comida forte. Comida que vai te dar sustância, comida que vai te nutrir. Não é uma comida que você come e daqui a pouco fome de novo. E aí
Toda vez que você fica com fome, você fica se alimentando de besteira, e você come mal, e aí você corre o risco do que, meus irmãos? Corre o risco da ovelha querer pular. Não está de ovelha querer pular de um pasto para outro. É porque muitas vezes está faltando, né? Mas o Deus, o nosso sumo pastor, Ele está liberando para mim e para você hoje um pasto. E o que Ele faz mais, igreja do Senhor? Ele guia-me mansamente. Aonde? Quem está comigo, diga amém. A preocupação de Deus é te levar para que você se alimente e para que você se hidrate, né, pastora? Uma pessoa que não se alimenta por muito tempo, ela vai se enfraquecendo, sim ou não? E se não beber água, aí complica mais ainda. Você sabe que você consegue ficar sem alimento, mas se você ficar muito tempo sem água, aí é rápido para você se desidratar e passar mal, e olha, se não bobear, você vai a óbito, por falta de, fala alto, por falta de água. Aí, o salmista diz: eu tenho um pastor que me leva às águas. Ô meus irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele enviou água para o seu povo. Você não sabe onde eu quero chegar. Vou repetir. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele enviou para este mundo água. Você tem que se hidratar na água. Pergunte: que água, pastor? A água viva que é Jesus. A água viva que é Jesus. Enquanto você está se batendo por aí sem um pastor, é possível que você está comendo pasto seco e já está desidratado. Mas toda vez que você ouve a voz do Deus, o Todo-Poderoso, tem à sua disposição a água viva que é Jesus. Nesta noite, não beba em nenhuma outra fonte, a não ser, não se aproxime de nenhuma outra fonte, a não ser a água viva. Tem água viva aqui nessa noite, meus irmãos, para matar a sede daquele que está sedento. Tem água viva aqui, a água viva, bebe dele, chama por Ele, fala com Ele, atrai a presença dEle aqui nessa noite. Água viva. E por que águas tranquilas? É porque numa corredeira imagine uma corredeira, os altos e baixos que pode existir. Então tem lugar que a água está mais rápida, veloz, porque está numa descida. O pastor não vai levar uma ovelha para beber uma água em águas turbulentas. Por quê, meus irmãos? Porque se a ovelhinha cair ali, tchau. E esse pastor tem de cuidado.
Não é de hoje que às vezes você está querendo ir para águas turbulentas. Porque muitas vezes a ovelha é teimosa, viu, meu irmão? Todo mundo ficou quieto, mas vou repetir então. Tem hora que a ovelha é teimosa, e ela quer seguir o seu pensamento, que ela quer ir ela quer tomar seu caminho. Aí é possível que vá para águas turbulentas. E Deus está falando: ei, ouça a voz. Até porque João diz, né? João 10 diz, né? Eu conheço a voz do meu pastor. Ele está falando aqui nessa noite: você ainda reconhece a voz do seu pastor? Eu não estou dizendo a voz do Jean não, meus irmãos, por favor. É a voz de Jesus. Você está reconhecendo a voz de Jesus falando com você? Ovelhinha, eu cuido de você, eu tenho para você águas tranquilas. O que mais? Eu quero que você leia isso aqui, só a primeira parte. Refrigera a minha alma. Deus tem refrigério para a alma aqui nessa noite. Tem época da vida que a gente passa em algumas, alguns calor, em algumas, meu Deus do céu, algumas dificuldades, né? Passamos por algumas provações, e parece que vai aumentando a temperatura, e parece que você vai desmaiar, tem hora, porque o calor dos problemas, o calor dos levantes, o calor dos embates, o calor dos apontamentos. Aí você vai falando assim: não, eu acho que, para que isso? Para que viver isso? Não tem necessidade. Aí o salmista diz: olha, eu tenho o pastor, e ele cuida de mim a ponto de, quando eu estou sofrendo o calor dos problemas, ele traz para minha alma. Oh, gente, tem refrigério para sua alma aqui nessa noite. Nós pregamos esses dias que a corça, ela anseia pelas águas, porque ela bebe da água, mas também ela corre com medo do predador. E uma das formas que ela faz com a água, ela mergulha na água para abaixar a temperatura e para dificultar o odor da corça, para ela não ser presa. Então nessa noite tem refrigério de Deus para a sua vida. E o refrigério de Deus para a sua vida é a água. Quem é a água? É Jesus. Então você mergulha, oh meu Deus do céu, em Jesus aqui nessa noite. Se esconde em Jesus, se lança em Jesus aqui nessa noite, e essa temperatura vai abaixar, viu, meu irmão? Esse calor vai abaixar, essa dificuldade, não, fica tranquilo. Guia-me pelas veredas da justiça. Deus tem um caminho para você aqui nessa noite, irmãs. Que pena. Que pena que eu não estou conseguindo, expressar. Mas eu quero que você entenda aqui nessa noite que existe um caminho. O caminho é de quem? Do pastor. Diga, do pastor. Não é o caminho da ovelha. O caminho é o caminho do pastor.
Olha aqui para mim. Quem manda no caminho é o pastor. Quem dirige é o pastor. Não é a ovelha que diz: olha, eu vou por esse caminho. Não, 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 não. É o pastor que conduz as ovelhas pelo caminho, pela vereda da justiça. Pode ficar sossegado, existe um Deus que sabe fazer justiça. Eu vou repetir. Existe um Deus que sabe fazer justiça, mas a justiça é dele. Ele diz: a justiça é minha, diz o Senhor. Você anda pelo caminho e você pode ter, sabe, irmãos, levantes de um lado e do outro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 caem à sua direita, e você vai passando, e você vai caminhando, e você vai chegar do outro lado, sendo sendo justificado por esse Deus. Não é você que faz justiça, diga: não sou eu que faço justiça. Esqueça disso. Guia-me. Ai, que texto lindo. Pela vereda da justiça. Diga assim: por amor do seu nome. Pode ser melhor. Diga: por amor do seu nome. Sabe por que ele vai cumprir? Sabe por que ele vai fazer isso? Sabe por que porque ele é um pastor por excelência? Sabe por que ele tem pasto verdejante? Sabe por que ele tem águas tranquilas? Sabe por que ele vai abaixar essa temperatura? Sabe por que ele vai te guiar pela vereda da justiça? Por amor? Eu já vivi no mundo em que as pessoas diziam assim. Eu estou atrapalhando a mídia, né? Eu já vivi no mundo em que as pessoas diziam assim, irmão Cláudio: eu vou comprar, eu vou negociar, e vamos dar aqui a mão, aperta a minha mão, e está feito. E a pessoa fala: mas como é? A gente não vai ter nenhuma prova, um documento? Aí a pessoa falava: o quê? Meu nome, que eu estou empenhando a minha palavra, o meu nome. Eu fui de um tempo, meus irmãos, em que as pessoas falavam e davam a palavra e diziam assim: não, pode ficar sossegado, é meu nome. As pessoas diziam assim, não sei se você se lembra disso: eu não tenho muita coisa nessa vida, eu só tenho o meu nome, então eu faço de tudo para defender o meu nome. Entendeu esse versículo agora? Você entendeu esse versículo? Jesus está dizendo: olha, o salmista está dizendo, ele guia por amor do seu nome. Ele faz tudo por amor do seu nome, ele vela pelo seu nome. Irmão, você pode ficar sossegado, porque quando Deus falar, vai se cumprir, porque Ele vela pelo seu nome, não é pelo seu, não é pelo meu, é pelo nome dele. Ele vela pelo nome dele. Eu tenho um nome, é como ele estivesse dizendo: eu tenho, não é como ele quiser dizer, ele está dizendo exatamente isso: eu tenho um nome a zelar. Então vai acontecer, porque você ainda vai falar, e as pessoas, você ainda vai ter esse testemunho, e as pessoas vão perguntar: mas como é?
É porque Deus me deu a palavra, eu acreditei e já estou vivendo esse testemunho, esse milagre. E você, por causa do milagre que você está vivendo, outras pessoas serão impactadas e vai ser honrado quem, meus irmãos? O nome dele. É para ele, é para o nome dele. Ainda passaram, a Nath passou rápido, é porque ela falou: vou logo no outro versículo, senão o pastor vai continuar falando nesse mesmo versículo, eu vou logo para ele, né, filha? Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temeria. Por quê? Só isso já era para você ter dado um glória. Só isso. Estou falando que esse salmo não precisa pregar muito. Suei, diga para esse irmão que está ao seu lado: você não está sozinho. Você tem um pastor todo poderoso. Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Eu posso passar num vale de sombra e morte, mas eu não temerei mal algum. Eu não vou ficar, irmãos, sabe, empacado, porque o medo, o que o medo faz? O medo te bloqueia, o medo te trava, o medo te paralisa, mas o salmista diz: comigo não vai acontecer. Eu não vou me paralisar, eu não vou recuar, eu não vou retroceder nem 1 milímetro. Arabaia. Deus sabe o que você está passando. Não retroceda nem 1 milímetro o tempo todo. Calabacheia. Se você chegou até aqui, foi a mão desse Deus todo poderoso que se sustentou, e não é da agora para frente que Ele vai te abandonar. Confia no Senhor, confia nele. Rabaia. Não temerei mal algum. Por quê, gente? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Emarai. Andalabaxica, andalalabarras. O salmista tem ele declara que o pastor, ele usa essas ferramentas, o cajado e a vara, que é exatamente para isso, para guiar, para conduzir, para açoitar. Pensa que pastor não açoita? Se for necessário, porque tem hora que a ovelha começa a se achar melhor do que o pastor, mais sábia do que o pastor. Tem hora que a ovelha quer sair na frente do pastor, aí o pastor pega a vara e dá uma corrigidinha, a ovelha volta, todo mundo caminha junto e dá tudo certo, viu, meus irmãos? Não vou muito longe, mas você já entendeu, porque eu quero chegar aqui, eu quero concluir. Ó, quão bom e quão suave, né? Tá bom, gente? Que os irmãos vivam em união, ninguém mais do que ninguém, ninguém mais acelerado do que ninguém, tudo no mesmo objetivo. Nós chega lá, viu, meus irmãos? Não chega lá, em nome de Jesus. Nós temos um pastor que é todo poderoso, ele é Jesus. Bora. Preparas uma mesa. Agora você vai gostar, né? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso aqui é tão chique, meus irmãos. Isso aqui é tão maravilhoso. Porque
texto bíblico diz que o salmista declara: olha, Senhor, tem alguns inimigos, eles riem de mim. Tem alguns inimigos que caçoam de mim. Eles me apontam, me acusam. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. E o Senhor pode se mostrar como poderoso na minha vida, a ponto de preparar uma mesa. Você tem um Deus que prepara a mesa. Nós lemos esse texto. Puxa vida, será que eu vou lembrar? Eu acho que é Reis. Preciso ler agora eu preciso ler. É quando... Não, pastor. Abri aqui, ó. 2 Reis 6. Versículo de número 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu, né? Estava cercado. Geazi estava preocupado porque tinha inimigos em volta. Oh, que coisa linda. E agora Geazi sai e fala: nossa, nós vamos morrer. Aí o profeta falou assim: Senhor, abre os olhos do moço para que eles vejam. E quando ele abriu os olhos, tinha carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Vamos chegar lá. E orou Eliseu e disse: peço-te que abra os olhos do moço. Não, é bem mais lá na frente que eu quero falar. 18 então. O 18 diz assim, vamos ler no 18, só lendo, gente. E como desceram eles, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço, fere esta gente de cegueira. Olha para você ver, o mesmo profeta que acabou de orar, abre os olhos do moço, agora está falando: fecha os olhos dos inimigos. E Deus vai só... Oh, irmão, se você tiver intimidade com Deus, Deus faz para você algo extraordinário. Deus abre os olhos, Deus fecha os olhos, porque Ele é poderoso para fazer. Ele faz tudo o que Ele quer fazer. Vamos só ler. Fere essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem é essa cidade. Segue-me e guiar-vos-ei aos homens que buscais. E os guiou para Samaria. E sucedeu que, chegando em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Bora. E quando o rei de Israel disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas disse: não os ferirás. Feririas tu, se tivesse tomado os prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe diante deles, aqui, os inimigos, põe diante deles uma mesa, um banquete, para que comam e bebam, e vão para o seu senhor. 23. Apresentou-lhes um grande... Para quem? Ô gente,
E você aí falando: oh, Senhor, mata os meus inimigos. Senhor, acaba com eles, Pai. Que dê um infarto. Ah, você acha que tem gente que não ora assim? Aí Deus está falando aqui nessa noite, ó. Haverá um banquete. Por que o banquete, meus irmãos? Tem calabacheia. É porque o banquete que o Deus vai preparar para os seus inimigos. Os seus inimigos vão ter que ver Deus trabalhando em você e através de você. Você entendeu isso aqui, gente? É porque os inimigos podem ter um pensamento a seu respeito. Os inimigos podem ter um pensamento a teu respeito. Eles falam: não, agora eles vão matar. Qual que era o normal? Qual que era o normal? O rei falou: vamos matar os inimigos, vamos meter espada. Aí o profeta falou: não, eu quero que eles saiam daqui e saiam ainda falando do quanto esse Deus é poderoso através de nós. Faz um banquete, eles comeram e beberam, e o texto bíblico diz: e nunca mais tropa alguma dos sírios entrou em Israel. Naquele contexto, amém, igreja do Senhor? Eles não retornaram mais. Irmão, você pode ter certeza, viu? Haverá um banquete do céu a seu favor contra os inimigos. Pega essa palavra em nome de Jesus. E vamos finalizar. Vamos finalizar para nós cear. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga assim: eu tenho o pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que mais? Unges a minha cabeça. Por que unção na cabeça? Diga glória a Jesus. Por que unção na cabeça, meus irmãos? Porque tinha uma praga, vou usar essa expressão. Tinha uma praga de uma mosca, que o tempo todo ficava rodeando a ovelha, como um todo, mas principalmente na cabeça. E muitas vezes entrava até no ouvido da ovelha e dava inflamação, e era um caso sério. E esse óleo também servia como um repelente para as pragas. Ungia a cabeça e ungia o ouvido contra as pragas que poderiam rodear a cabeça da ovelha, deixando ela inquieta, deixando ela agitada. Aí ela não se alimentava direito. Unges a minha cabeça. Se você vê pessoas que estão agitadas demais, com pensamentos demais assim, sabe, pensamentos misturados, invertidos, é praga, viu, meu irmão? Palavra dura, né? Mas é o remédio que cura, viu, meus irmãos? Tem muita praga rodeando as ovelhas de Cristo, viu, meus irmãos? Aí o pastor, sabe o que ele faz?
Pega o óleo. Aí os pensamentos se alinham. Aí as pragas batem em retirada. Aí a ovelha consegue ficar calma, tranquila. Aí a ovelha consegue obedecer o comando do pastor, porque muitas vezes a ovelha não está obedecendo o comando. A senhora que falou, hein? É praga, irmã. Mas tem que orar, mandar embora essas pragas em nome de Jesus. Repreender todo espírito de, sabe, meus irmãos, de dureza do coração, sabe, de altivez, né, meus irmãos? A gente pode, meu Deus do céu, se humilhar na presença desse Deus. Deus quer que você tenha uma vida tranquila, quieta e sossegada. Irmãos, eu estou tão tranquilo com essa palavra aqui hoje. Se você gravar, guardar no seu coração, tem resposta chegando de Deus para você. Está na hora, hein? De você se submeter ao... Está na hora de você bater no peito e falar também: eu tenho o pastor. E não ser iludido e não ser confundido com as pragas do mundo. E aí o cálice transborda. Cálice é o quê? Cálice é... O que se usa no cálice? O que se usa no cálice, meus irmãos, é o vinho. O vinho significa o quê? Representa o quê? Alegria. Então, você com a cabeça ungida, não tem outro caminho a não ter uma vida alegre, meu irmão. Você vai ter motivos para festejar. Por quê? Porque as pragas bateram em retirada. Os pensamentos errados sabe, saiu em nome de Jesus. Sua cabeça está ungida. Quando a praga quer se aproximar, ei, camachia, toca manarrachire, cai. Não pode. Por quê? Porque agora está ungido. Aí, quanto tempo que eu não me alegro? O cálice não chega enquanto não vem a unção. É primeiro a unção, depois o cálice. Repita isso: primeiro a unção, depois o cálice. Primeiro você se une a esse Deus, e depois você tem a unção desse Deus, e depois você haverá um cálice de alegria. E o último, para nós finalizar, que eu já passei de todas as horas, vou falar com esse pastor dessa igreja aqui. Certamente, diga certamente. Certamente, qual uma palavra assim para certamente? Com certeza, que mais? Qual outra palavra? Vai, me ajuda. Só mais uma. Sem dúvida. Só mais uma, vai. Isso. Entendeu? É garantido. Que há bondade. Recebe aí em nome de Jesus. Bondade e misericórdia. Bondade. Você está assim. Sabe aquelas armas que você assiste no filme lá, que tem aquela luzinha vermelha? Está sendo mirado sobre você.
tem duas luzinhas miradas em você o tempo todo. Você podia ter falado, amém, gente, isso é chique demais isso aqui. Eu quero isso para mim. E o que é bondade? E a outra? Quando eu estou obedecendo, honrando esse Deus, Ele trata-me com... Mas se eu quero ser meio chatinho, uma ovelhinha meia, sabe, rebeldezinha, que vai dar um pouquinho de trabalho para o pastor, entra a bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Quem está comigo, diga amém. Me seguirão. Vamos ler todos juntos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Não, fala com a boca cheia. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Aleluia! Por longos dias, certamente que é a bondade. Tira da sua cabeça, viu? Choque para mim. Tira da sua cabeça. Irmão, eu não sei não, viu? Acho que eu tô... não, acho que crente não fala isso, Pedro. Sabe o que fala? Eu acho que eu tô com mal olhado, viu? Eu acho que, sei lá, tem umas... acontece cada coisa comigo. Quebrante. Ô gente, para de graça. Fala pro irmão, para de graça. Para você é bondade e misericórdia. Para você é bondade e misericórdia. Tá bom, gente? Porque o mal já bateu em retirada, em nome de Jesus. Diga amém. Pode aplaudir esse Deus. Pode aplaudir mais uma vez. Aleluia. Aleluia. O texto bíblico diz: eis que tudo se fez novo. Como é o versículo? Eis que tudo se fez novo. Me ajuda aí, povo. Meu Jeová, me deu branco aqui. 2 Coríntios 5,17. Bora, filha. Ó, para mim e para você agora. Assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Você está em Cristo? Diga, eu estou em Cristo. Isso, minha filha. Declara mesmo em nome de Jesus. Estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E o texto bíblico diz assim: se alguém, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Pode pôr um sorriso nesse rosto aí, viu? Ademir, põe um sorriso no rosto, porque você tem o... Você tem o... Pastor José, vamos ministrar a Santa Ceia. Obreiros, vem para cá.